Olá, seja muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast. E hoje eu tenho uma convidada super especial, a doutora Laís. Doutora Laís, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu quero que você se apresente um pouquinho para todos que estão aqui, para te conhecer melhor. Quem é a doutora Laís? Dani, eu que agradeço o convite, estou super feliz por estar aqui, dividir um pouco da minha trajetória com mulheres fortes e empoderadas, que é assim que eu a vejo. Muito obrigada. E para começar falando de mim, Laís, eu sou da terra, mas eu sou barra-bugrense, eu não sou cuiabana, eu nasci em Barra do Bugres, que é 2 horas daqui. Com 14 anos, meus pais falaram, vai para Cuiabá estudar, e aí eu vim morar sozinha com 14 anos aqui. Minha mãe tinha uma amiga que a filha dela tinha 18, eu morei 1 ano junto com ela. No Copa Mil, na época, pegava ônibus e tudo. E aí, 1 ano depois, o meu irmão veio. E aí, ele é 1 ano mais novo que eu. Ele completou 14. Aí, morava eu e ele 2 quadras do São Gonçalo. Então, eu cuidava de mim e cuidava dele. Meus pais nunca foram ricos, né? E, assim, foi um esforço muito grande pra gente poder estar aqui. Eu não sabia que eu seria médica um dia. Tive um pontapé aí da minha mãe. Aí depois, se você quiser saber os detalhes, você fica à vontade. Acabei me tornando médica, sou a primeira médica da família. E por aí vieram outras coisas que a gente pode ir conversando. Que legal. Olha, para quem não conhece a Laís, vocês não imaginam o tanto de coisa que essa pessoa faz. E principalmente para nós mulheres é algo que é muito inspirador, né? Ver em uma pessoa como você uma história tão semelhante às demais, né? Como ela mesmo disse, eu não tive pais ricos, né? Eu me identifico muito, então a caminhada, ela é uma jornada, né? Só que a Laís vai trazer aqui a história dela e você vai perceber ao longo dessa conversa que ela inspira as pessoas. Pela jornada que ela percorreu e até o presente momento. Tanto a história pessoal quanto a trajetória como empresária. E aí eu quero que você nos conte mais, porque eu vejo assim, com essa questão do digital, as pessoas pensam que precisa estar perfeita, falar perfeito, que precisa ter um cenário X, enfim, uma série de coisas, de pré-requisitos, né, para começar algo, para empreender, para aparecer, né, nas redes. E aí eu quero que você conta como que você traz com tanta leveza, sendo que você tem uma jornada de trabalho tão atenuante também, né? Conta pra gente. Então tá, essa questão de empreender começou lá na faculdade. Eu sempre gostei de lookinhos, né, de me arrumar, e aí eu comecei a vender roupa na faculdade quando as vacas ficaram magras. Os meus pais conseguiam auxiliar na faculdade, mas aí eu gostava de personal, comida japonesa, acompanhar minhas amigas e tudo mais, eu precisava fazer alguma coisa. E aí, a mãe de uma amiga tinha uma loja, que é a Tugori, não sei se você conhece, aqui em Cuiabá. Falei, tia, a senhora não quer me dar umas roupas pra eu vender, né? E aí, eu peguei as roupas e vendi rapidão. Eu tinha 17 anos, 18 ali na faculdade. E aí, eu falei, tia, eu preciso de mais roupas, porque era uma facção, era uma fábrica, não tinha vários modelos. Já vendi todas, as pessoas estão com roupas iguais. Consegui um cartão de crédito de 12 mil na época, fui para São Paulo com ela, comprei, ela falou assim, eu vou comprar tecido, tem umas ruas lá que tem algumas roupas bem bonitas e você pode misturar. Eu falei, nossa, tia, obrigada, legal, vou. Fui, na época, acabavam as provas, eu ia, né? Aí eu vendia em 10 dias roupas, e aí eu era amiga das residências de anestésio, elas tinham mais dinheiro na época, compravam minhas roupas, parcelavam, e quando eu precisava ir de novo, elas já tinham acabado de me pagar, né? Teve épocas que eu vendi 50 mil reais em 10 dias, sabe? Eu já trazia cinto com a blusa, então, enfim, já começou aí nessa época. E a melhor coisa da minha vida foi os meus pais não me darem... Eles me deram tudo e mais do que eles podiam na época. Foi terra, foi terreno, foi, enfim, várias coisas. Mas eles investiram no nosso estudo, né? E aí me tornei médica.
Depois que eu me tornei médica, eu optei pela oncologia, tem uma história por detrás disso. Fiz minha especialização na Unifesp, na Federal de São Paulo, e voltei para cá. Quando eu estava fazendo prova para a segunda residência, que era oncologia, eu pensava em empreender com meu marido. Eu falei, nossa, a gente podia abrir alguma coisa de medicina e tal. E aí eu fui para São Paulo na época, fiz uma aula de bike em um estúdio na época, tava começando isso no país. Eu falei, nossa, isso é maravilhoso, eu me senti adolescente de novo, sabe? Quando os boletos não vêm à sua mente. Quando você é adolescente, a preocupação é o final de semana. E hoje, se você tá no churrasco do final de semana, você tá pensando no boleto da segunda-feira. É uma coisa... E naquela primeira aula, eu me senti aquela adolescente de novo, sabe? Totalmente leve. E eu falei, nossa, é isso. Eu preciso gritar pro mundo. Essa leveza, ela pode ser encontrada. Essa alegria, essa injeção de dopamina, né? Ressignificar o seu dia, sua semana. E aí surgiu a Insanos, né? Junto com isso, eu estava fazendo a prova de residência e eu falei, e se eu passar em São Paulo? Porque não tinha oncologia, não tem oncologia clínica aqui. Eu falei, aí eu vejo, né? Mas vamos lá. E acabou que eu passei, fui para São Paulo, mas não deixei essa semente morrer. Continuamos fazendo tudo ao mesmo tempo, mas eu precisei de sócios, né? Para que isso pudesse de fato acontecesse. E aí aconteceu em Santos durante a residência. Eu escondi de todos que eu tinha um negócio em Santos, porque se soubessem que eu estava fazendo outra coisa, falariam que eu estava estudando menos que os outros. Então eu escondi, eu tinha um melhor amigo que era o único que sabia, então eu falava que não tinha Instagram, ninguém me seguia, nada, então foi tudo escondido durante a residência. E quando eu voltei, oncologista, com a questão da bike, dessa paixão e as multifunções, porque você chega atolado de trabalho. E aí eu falei, nossa, e agora o meu Instagram? O que eu vou fazer com ele, né? Eu vou fazer um de médica e outro de bike. O que eu vou fazer? Bom, falei, gente, eu não tenho tempo pra fazer 2 Instagrams. Malemar, mexer em um. Eu vou ser eu mesma, vou postando o meu pedalando e eu com as minhas pacientes. E aí eu vejo, né, o que dá. Hoje, o que acontece é que meus pacientes adoram ver os meus vídeos de bike. Às vezes, os meus de bike dão mais curtidas e interação do que propriamente os vídeos que eu falo de oncologia e algo nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver você de verdade. Exato. Então, assim, eu fico muito, muito contente. E hoje, além disso, as minhas pacientes, elas treinam. Eu cobro muito isso na consulta, né? Eu vejo que... E eu acho que postar a minha rotina, a minha atividade física e tudo também de certa maneira, um incentivo para elas. E quando elas falam, já vou lá na doutora Laís, ela já vai perguntar. E o problema é porque ela faz, né? Não é aquele médico que fala que faz e não faz. Recomenda, mas não faz. E aí foi assim que eu consegui incluir na minha rotina. Não tenho os 1 milhão de seguidores, mas assim, a interação que eu tenho, que eu acho que é o que mais vale a pena, sabe? Às vezes a pessoa fala, eu não vou repostar isso aqui que essa pessoa postou, porque vai tirar um pouco do meu engajamento com quem? Com pessoas que não se preocupam em de fato acompanhar a sua rede social. E eu prefiro muito mais dar valor para aquela pessoa que teve o cuidado de fazer um post para mim, me repostar. Por mais que vai lá no Stories e tal, algumas pessoas vão ficar passando o dedo. Mas, poxa, aquela pessoa realmente ela é minha seguidora, realmente ela é uma pessoa que gosta de me acompanhar. Sim. Então, acho que isso vale muito mais que likes, né? Exato, que as pessoas se conectam com o que é de verdade, né? Então elas querem ver ali a rotina, quem é a pessoa normal lá fora do trabalho, né? No consultório elas já sabem, né? Exato, e é muito engraçado porque assim, tem um médico em casa, então eu posso falar muito bem isso. A gente vê o médico assim como algo intocável, né? Aquela coisa, nossa, o doutor, a doutora. E quando você posta ali coisas do seu dia a dia que você faz
como as demais pessoas. Você é uma pessoa normal. E aí elas se identificam mais, gera mais conexão. Eu falo porque os posts também do Lu gera muito mais engajamento do que quando é falando sobre a doença, sobre como se cuidar, etc. Dá muita curtida, comentário, dá, mas quando é algo dele, fazendo uma caminhada, fazendo um esporte, né, um jantar, nossa, é surreal. É muito mais, né? E assim, por se acreditar, né, que a gente tem que ser perfeito, tem que estar perfeito, tem que estar tudo que vem acontecendo. Quando você posta ali com naturalidade, até sem uma maquiagem ali no seu dia a dia, dá muito mais like, muito mais curtida. Mas o fato não é sobre like, gente. Né? É sobre a transformação que ela faz com outras pessoas. Eu vejo dessa forma. É isso que a pessoa se conecta e fala, nossa, ela é maravilhosa, deixa eu seguir essa mulher aqui, porque tem uma história a ser inspirada. E aí, Laís, conta pra nós como que você decidiu entrar na oncologia, né? Porque você tem aí um DNA muito empreendedor. E como tem sido você conciliar? Porque eu tenho quase que certeza que chegou um dado momento que você falou, nossa, eu preciso focar no meu negócio. Tá sendo mais vantajoso, talvez, né, eu seguir como empresária do que como médica. Chegou esse momento, como que foi, como que é o seu coração em relação a essa decisão? Bom, eu acredito que ser oncologista clínica, e eu sempre falo que eu tenho muito orgulho da especialidade, não é para quem quer. Eu acho que é um dom, sabe? Essa habilidade de conseguir abordar o paciente sobre o diagnóstico, a família enlouquecida, com razão, né? E se manter calmo, conseguir passar segurança sobre um tratamento, conseguir passar esperança e possibilidades. Eu não acho que eu ganhei esse dom à toa, sabe? Então, eu acho que apesar de todas as outras frentes que eu venha a empreender, eu não acho que algum dia eu vá parar de atender como oncologista, porque isso foi um presente, não foi intencional. Eu nunca, nossa, acordei, era o sonho da minha mãe, ela vai ser oncologista, né? Eu entrei falando que ia fazer cirurgia plástica, as amigas da minha mãe falavam, nossa, depois você vai me operar e tal. E aí, depois que eu formei, o que você fez? Oncologia clínica. Nossa, é sofrido, né? Assim, todas as pessoas, né? Eu falava assim, é uma doença como outras e hoje está cada vez mais crônica. Insuficiência cardíaca, a pessoa pode falecer sem nem avisar em casa. Artrite reumatoide, então, aneurismas. Então, assim, tem outras doenças que são tão difíceis quanto, mas não tem esse estigma da palavra câncer, e que no passado muita gente quase falecia sem ter tratamento, mas hoje, graças a Deus, eu sou oncologista em outra era, onde a gente tá curando as pessoas, onde a gente tá alcançando cada vez mais a cura com os novos tratamentos, que é uma especialidade que não para, né, de estudar. Enfim, eu fui fazer clínica médica no Hospital do Câncer para ser intensivista, porque eu tenho uma coisa, eu nunca quis ser cardiologista, desculpa os cardiologistas e endocrinologistas, mas eu sempre gostei de resultado. E eu via que esse resultado dependia muito do paciente. E eu não gostava dessa variável, então eu falei, vou fazer medicina intensiva, porque é o ambiente totalmente controlado, alimentação, tudo, e eu vou ter um resultado. E eu fiz, na época eu passei em São Paulo, mas eu passei aqui em Cuiabá, o único lugar no Hospital do Câncer. Em primeiro lugar, eu acho que foi para eu conhecer a oncologia, e fui lá onde eu conheci, vivi, assim, experiências incríveis, me apaixonei e percebi que, apesar de todo o caos, eu conseguia flutuar naquilo, raciocinar e entregar, às vezes, da consulta de oncologia, sorrisos, risadas, Então, eu acho que isso não foi uma coisa que me veio à toa. Então, essa é a minha arte, ser oncologista clínica. E eu falo para os pacientes, existe vida durante o tratamento, nós podemos ser felizes.
Me fala quando vão ser as viagens que você quer ir, a gente vai organizar. Quer fazer uma tatuagem? Enquanto espera provar a químio, é agora, depois não vai poder. Então, assim, é possível ser feliz durante o tratamento. São outras belezas que acabam acontecendo. A família se une, se perdoa, o cuidado. Então, assim, tem muita coisa bela aqui que eu acredito que isso não foi à toa. Então, sendo assim, essa que é a minha arte, né? Eu não imagino eu parando de exercer. E aí entra a Insanos, que é empreender. Eu tenho também uma startup que conecta pacientes a pesquisas clínicas, que é na área da saúde, mas me trouxe muito know-how com relação à gestão nas novas gerações e tudo mais. E o que eu faço com isso? Eu vou parar alguma coisa? A minha estratégia é sempre ir contra a maré, porque a maré sempre fala bem assim, você tem que deixar de fazer alguma coisa, né? E na minha mente é sempre, como eu consigo terceirizar alguma coisa para não precisar deixar de fazer nada? Por vezes, falta fôlego. Mas, uma hora ele vem, as coisas acalmam, e hoje acaba que a oncologia, ela é uma empresa que eu não consigo hoje terceirizar o meu trabalho. Sim. Eu não consigo passar que outras pessoas atendam os meus pacientes, mas nos outros cenários, sim. E aí vem o empreender, que é conseguir ser remunerado de maneira que você não esteja lá. E a coisa da startup traz muito aprendizado com relação a não consigo aumentar o time. Como eu consigo otimizar o time com ferramentas digitais, com inteligência artificial. Então, na verdade, o que eu acho é que cada um me traz cenários diferentes, onde eu consigo fazer sinapses diferentes que talvez eu não teria só olhando para um único ponto. Sim, sim. E essa questão da medicina, é igual você falou, literalmente é um dom. Porque eu vejo assim, você dá o diagnóstico e mesmo que você perceba que o diagnóstico, o cenário da pessoa é o pior. Digamos assim, vou fazer aqui hipoteticamente um cenário onde a pessoa tem no máximo 3 meses de vida. Então, você levar aquela mensagem com leveza e sobretudo esperança, eu falo pra você, é muito lindo de ver isso. Eu admiro muito o trabalho de vocês, porque independente da área, mas eu falo assim, a oncologia tem algo muito especial, porque a pessoa já chega lá totalmente aos pedaços emocionalmente, né? E como você disse, com toda razão, com problemas familiares, financeiros, etc. E você vir com aquela dose ali de dopamina, falando, né, pra pessoa, isso aqui não é o ponto final da sua vida. Isso aqui é só uma vírgula. A partir de agora a gente vai escrever um novo capítulo e ele vai ser lindo. Exato. Né? Então, assim, isso... E vocês, como médico, eles veem, assim, a esperança. É como se fosse, assim, para muitos, né? Não é a palavra correta a dizer, mas sabe aquela sentença final? Então, dependendo do que o médico fala, para ele vai trazer esperança, vida ou morte. Então, assim, eu acho muito lindo e muito delicado. É um dom mesmo. E que Deus continue te abençoando muito, muito para que você possa manter isso. Eu já conversei com várias pacientes, todas são apaixonadas em você. São fofas. Então, é muito lindo de ver esse atendimento humanizado. Não é sobre dinheiro, não. Eu vejo que é algo que é o seu propósito. E isso é muito lindo. E que outras pessoas na oncologia possam se espelhar na Laís também. E ser como ela. Mas, Laís, me fala um pouquinho. Como que você via o mundo como um todo em relação assim, a tua forma de pensar, a tua forma de encarar a vida antes de tudo isso acontecer, né? Vivendo no ambiente que você vivia. Eu tô te perguntando isso porque, assim, da minha geração, na minha família, e até antes, eu fui a primeira a me formar. Então, digamos que eu consegui romper uma bolha que eu vivia, né? A minha família, a minha mãe é de família humilde, o meu pai eu não conheço até hoje. Então, tinha, como diz o ditado, tinha tudo para dar errado. Portanto, Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Eu mudei,
aos 13 anos comecei a trabalhar, aos 15 registrei na carteira e foi toda uma jornada. Mas o que eu, Dani, percebo hoje? Eu tinha uma visão muito positiva de futuro, sabe? Eu tinha certeza que ia dar certo. É igual uma criança, que o céu é o limite. Às vezes até minha mãe falava assim, olha, calma, sonha menos, que você tá vendo as coisas assim fora do que pode ser. Eu falava, não vou fazer isso comigo. E eu percebo que eu era uma menina muito, muito sonhadora. E ainda sou. Por um tempo essa menina morreu, mas eu já resgatei ela de novo, porque assim, eu quero ajudar milhares e milhares de pessoas. No Brasil, fora do Brasil, enfim. E eu quero saber como que a Laís pensava e como foi romper essa barreira e como ela se sentia a cada conquista. Tá. Eu acho que meus pais, assim, eles têm um papel fundamental em tudo que eu sou hoje, tudo que eu tracei. Nunca existiu limite. Se você falar pra mim que eu tenho medo de alguma coisa, eu não tenho medo de nada. Até mesmo, eu acho que a morte, alguns veem como uma coisa ruim, eu não acho. Eu acho que é algo que é muito bom no momento que tem que acontecer, porque já tá tudo desenhado. Sim. O dia que a gente chegou e o dia que a gente vai embora. Deus já sabe. Sim. E eu chego até a falar bem assim, talvez um pouco pretensiosa, mas destemida. Talvez seja isso. E da onde vem tanta coragem? Meus pais, até hoje, se eu precisar de qualquer coisa, eles estão aí para me apoiar, tanto nos meus acertos quanto nos meus erros. O meu pai, ele é de outra geração, então ele achava que eu não tinha que fazer residência, que outros médicos foram para Barra, que compraram fazenda, compraram gado e deram plantão. E naquele momento eu entendi, pai, o senhor é de outra geração, eu não quero dar plantão o resto da vida, eu quero fazer uma residência. E eu acho que eu sempre tive uma coisa de intuição. Eu vou fazer isso e eu vou... Na verdade, eu quero chegar nesse ponto. E o que eu preciso fazer para chegar? Nossa, parece loucura. Até hoje, o pessoal, os meus sócios, eles ficam enlouquecidos às vezes comigo. Como nós vamos fazer isso? Eu falei assim, eu não sei, a gente pode pensar uma maneira barata, que aí eles ficam mais felizes, né? Porque eu falo que eu sou a gastadeira, né? Então, assim, eu vejo uma forma barata, mas assim, de um ponto ao outro, eu vou chegar. Como? A gente vai pensar. Vai preparar pra Deus nós. vai preparar, mas eu vou chegar. E... totalmente destemida, eu não tenho medo de nada e eu acho que muito disso é porque eu ainda tenho o apoio dos meus pais, graças a Deus, e sempre tive. Apesar de ter traçado alguns caminhos que não eram o que eles gostariam, eles sempre me apoiaram. Então, acho que tem muito deles em mim e nessa minha maneira de encarar o mundo, de que tudo é possível. É só você escolher e traçar um plano. E assim, esse plano vai dar muito errado, vai fazer muitas curvas, né? Mas Gráfico. durante esse caminho, você vai conhecer tanta gente boa, você vai viver tanta experiência legal. Se der errado, pelo menos você viveu a experiência. Por quê? Porque eu acho que tudo que deu errado e tudo que foi ruim na minha vida até hoje me trouxe até esse momento. Teve um momento que foi muito marcante na minha vida, que o pessoal da faculdade falou que tinha 6 meses atrasado de faculdade, né? Aí o pessoal da diretoria me chamou e falou, Laís, a partir de segunda-feira você não vai poder vir. Eu tava atendendo no ambulatório de neuropediatria, no HGU na época. Saí, fui lá na diretoria, me chamaram. E aí, na época, eu devia ter, sei lá, uns 20 anos. Se o seu pai não conseguir efetuar o pagamento, você não vai poder mais vir a partir de segunda-feira, né? E aí, na hora, eu falei assim, tudo bem, né? Aí, eu fui na garagem, que tinha um estacionamento lá na época. Chorei, né, assim. E aí, eu pensei, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu vou ficar aqui chorando, vou pra casa e vou perder a matéria que eu poderia aprender hoje. Ou eu vou enxugar as minhas lágrimas e vou voltar pra sala e não vou perder o conteúdo de hoje. Eu enxuguei as lágrimas com 20 anos, fui pro consultório, voltei a atender com os meus amigos, eles não sabiam de nada na época.
meus pais, falei com eles e meu pai deu um jeito, né? Na época eu consegui continuar. Mas isso foi muito... É um momento que eu lembro muito, porque apesar de toda a dor, apesar de qualquer coisa ruim que esteja passando, aquele momento é o único que você tem. Eu não tinha segunda-feira, o que já tinha ido, mas eu tinha aquele momento de aprender. E isso é uma coisa que eu sempre fui muito curiosa, sempre tive muita vontade de aprender. E nunca, é uma coisa que eu falo hoje, nunca perca a oportunidade de um bom treino em tudo que você vai fazer. Às vezes você não sabe para que serve aquilo naquele momento, mas fique bom para o dia que a oportunidade surgir, você estar preparado para ela, né? E isso que você falou é muito forte, né? Essas situações difíceis nos capacita, né? Para posições, cenários, adversidades ainda maiores. A gente aprende e fica resiliente justamente quando a gente passa por essas situações, né? Você olha para você e fala, bom, depende de minha solução? Não. Às vezes nem do pai, da mãe, do cônjuge, às vezes é só de Deus. No caso de uma enfermidade, por exemplo. E aí você fala, eu tenho duas escolhas. Ou eu reclamo, ou eu agradeço por tudo que eu vivi até aqui. Né? Então a gente percebe que tem um padrão de comportamento nas pessoas de sucesso. Você vê que não são pessoas que ficam murmurando, né? Reclamando, colocando defeito nas coisas. Não, sempre é sobre como que a gente pode melhorar. Ah, fez esse café, não tá bom? Não, vamos melhorar ele? Vamos fazer de novo? Vamos fazer outro teste? Então eu percebo muito forte isso em todas as mulheres que alcançaram e estão nessa jornada de alcançar o sucesso que almeja em seu coração, né? E, sobretudo, ter essa visão positiva em tudo que vai fazer, né? Porque por mais que você tenha o suporte dos seus pais, graças a Deus até hoje, mas depende também da tua determinação em ir lá e fazer o negócio acontecer. Com certeza. E quando eu falo suporte dos meus pais, eu falo... Assim... Até de arrumar o meu carro, o meu pai tá arrumando o meu carro hoje, né? Mas ele adora cuidar da filha princesinha. Nem é financeira, sabe? Sim. É de apoio de se tudo der errado, eu estarei com você, sabe? Sim. Então eu acho que esse o grande apoio que eles me oferecem. Eu já quero conhecer eles, parece. Ai, são muito fofinhos. Nas festas da Insanos eles estão em todas, com as camisetinhas, eles são maravilhosos. É muito lindo ver isso. Ouvir principalmente, né? Saber que existe isso. Laís, e fala um pouquinho mais como é pra você. Eu sei que a sua agenda deve ser muito corrida, né? Como é pra você viver diversos papéis com tanta leveza e sempre ali com uma visão de águia, né? Que é o que você disse. Se eu tivesse olhando só para um ponto da medicina, eu não teria essas sinapses, né? Então, como é você ter essa percepção e como que você percebe e fala, poxa, eu preciso me atualizar, eu preciso participar de um curso, porque, como diz, né? O sucesso deixa a pista. Nada é por acaso, nada. Né? Nem uma gripe, gente, é por acaso. Então, me conta um pouquinho como é isso para você. Bom, além de tudo isso, agora recentemente eu estava fazendo o mestrado, né? Então, dia 2/12, eu finalizei, fui aprovada. Então, eu fui a primeira médica da família, eu fui a primeira mestre da família, e fazendo tudo isso, eu estava atendendo meus pacientes, eu estava dando assistência na Insanos, eu estava dando assistência na startup, e aí tem meu esposo, né? Tem a Laís filha e tem minhas 2 cachorrinhas, que são as nenês. Então, são várias coisas e eu acho que esse foi um ano muito desafiador para mim. Foi um dos mais difíceis, assim, no sentido de, em alguns momentos, faltaram fôlego, sabe? Mas nesses momentos, eu sempre respirava e falava, em que caixa eu vou entrar agora? Como uma boa virginiana que sou,
As coisas são organizadas em caixas. Bom, essa é a caixa da oncologia, essa é a caixa da Insanos, essa é a caixa da Lavi, essa é a caixa da Laís Esposa, essa é a caixa filha. E eu vou entrando na minha rotina durante o dia. Tais dias eu tô em tais lugares, na quinta-feira à tarde é o meu dia de empresária, então eu organizo tudo. E o que eu quero te dizer, eu trabalho todo final de semana. Às vezes não é com a oncologia, às vezes é visita de manhã com a oncologia e eu vou pedalo, mas graças a Deus meu papel na Insanos é um papel que eu gosto muito, além de estar na parte da gestão. Eu sou responsável pelo time de professores, então uma coisa que eu gosto muito de ver, de pedalar, nossa, analisei professor, que trabalho difícil hoje, então assim, uma coisa que eu faço medular. Então, eu acabo entrando nessas caixas e quando eu entro nessas caixas, eu realmente estou dentro dela. Se eu estou atendendo o paciente no consultório, tudo para, não tem mais nada acontecendo ao redor. Eu estou realmente presente naquele momento, porque é tudo que eu tenho. É aquele momento, eu acredito nisso, assim, muito, de maneira muito clara. Eu saí dali, eu vou para casa, eu estou com o meu marido, eu estou com as minhas cachorrinhas, eu estou com os meus pais. E eu realmente estou presente naquele momento. Quando são as reuniões da Lavi, e aí eu vou, às vezes, para congressos de tecnologia, Web Summit, isso me traz insights de, nossa, como eu poderia auxiliar os pacientes? Foi aí que veio a Lavi. Então, assim, para mim, tá tudo conectado, mas, de fato, o que tudo isso traz, né? Transformar a vida das pessoas em qualquer cenário que eu esteja, com muita empatia, porque eu realmente acredito que isso volta pra gente, sabe? Então, eu acho que a minha dica é: divida suas caixas, entre, quando você estiver em uma, realmente esteja nela, quando você sair, você foi para outra e ok, eu consigo fazer essa organização dessa maneira. Olha, a doutora Laís acabou de ensinar uma boa didática de gestão do tempo aqui de forma muito simples, né? Resumida. Então, às vezes, você pensa no método da planilha, do bloco de notas, mas dentro do seu dia fica muito mais leve você até pensar dessa forma, né? Ah, tá bom, eu tenho 100 mensagens no WhatsApp para responder, mas agora eu vou olhar para qual caixinha, né? E com certeza, durante essa jornada, você teve muitas alegrias e muitas tristezas, né? Principalmente no quesito pessoas. E eu quero que você conte um pouquinho para nós, porque eu percebo assim, no mercado como um todo, as pessoas esperam que outras pessoas aprovem o que elas fazem como um todo, né? Principalmente por esse motivo. Então, as pessoas... Grande parte das pessoas, não são todas as pessoas, fazem as coisas esperando a aprovação, o like, a curtida, isso, aquilo, né? E como é pra você saber que você não precisa disso, que você é muito mais do que isso, né? Somos muito mais do que isso, né? E essa mensagem que eu quero trazer muito forte aqui pras mulheres. A gente é muito mais do que uma curtida no Instagram, um like, um comentário, você é muito mais, né? E sobre identidade, como é você saber que, independente da sua profissão, o seu valor não está nisso, o seu valor está no que você tem dentro do seu coração, Laís. Fala um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. O que eu acho que é uma coisa assim muito importante é você realmente se conhecer. Saber o que você gosta, não gosta, aprova e desaprova, e que em algum momento você vai desagradar algumas pessoas. Mas, se nesse momento você estiver agradando a você, você está certa. Vá por esse caminho. Porque você só vai viver essa vida uma vez. E se você não se agradar, ficar a todo tempo tentando agradar o outro, em algum momento, às vezes você não vai conseguir agradá-lo e aí você vai se sentir desagradada, porque além de você não ter se agradado, você não agradou o outro. Então, primeiro você agrada você.
E aí você vai estar forte o suficiente, saudável o suficiente. Eu preciso treinar? Eu preciso treinar, porque se eu estiver saudável, eu consigo viver mais anos saudável para tratar os meus pacientes. Se eu não treinar, eu vou ter menos tempo de vida, uma vida menos saudável e não vou tratar e exercer minha arte como eu gostaria de exercer. Então, em primeiro lugar, você se aprove, faça as coisas que você realmente deseje para si. E em alguns momentos você vai errar. E você vai se desagradar com aquilo que você acreditava, com aquilo que você tinha intuição. E nesse momento, você precisa saber se acolher também. Porque se você não se acolher, tão poucos outros farão. Então, 2 palavras, se aprovar, fazer sempre o que você quer, fazer para você. E quando aquilo não alcançar aquele resultado, você se acolher. Exatamente. A gente elogia tantas pessoas, admira tantas pessoas, né? Eu até falei ontem para as meninas da mentoria, eu falei, para finalizar a gente vai fazer um exercício bem simples aqui, né? Elas, tá bom, vamos fazer. Faz assim com a sua mãozinha, agora bate nas suas costas. Fala para você mesmo, você é foda. É isso. Antes de ver o próximo como uma pessoa maravilhosa, extremamente, se veja assim. Antes de querer vender o seu produto e serviço, você sabe se vender, você compraria de você, né? Então, assim, o universo, ele conspira conforme aquilo que você acredita, o que você pensa. Se você pensa que vai dar certo, que você merece, que o céu é o limite para você, nada te para. Ainda que venham os obstáculos da vida, que vão vir, e vai ser muitos, faz parte. Para te fortalecer. Exatamente, vai fortalecer. Vai te deixar com a perna grossa, se você fazer o pedal nas anos, tá? Mas aquilo te traz uma força que poucas coisas vai te abalar no futuro, né? E até levando, assim, para outras etapas da vida, como mãe, como esposa, você aprende a ter essa resiliência, essa sabedoria, que é o que Deus quer da gente, né? Já é bíblico isso, então que sejamos mulheres sábias, mulheres fortes, que empoderem outras mulheres de uma forma que não venha competir com ninguém, mas é sobre quem eu fui no passado e aonde eu consegui chegar. Então, a comparação nunca é com o outro. É com você. Eu até falo assim, não compara o seu capítulo 1 com o 50 de seu ninguém, por favor. Mas olha para a sua história. Quem era você há 5 anos atrás? Quem é você agora? E da onde você está, onde você quer chegar, né? Que aí você traz essa clareza. Mas, Laís, finaliza com a mensagem para essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo e irão nos assistir aqui, para que elas saibam que nada é impossível para elas. Eu vou até aproveitar e compartilhar que eu tenho alguns pacientes que eles se tornam empreendedores enquanto eles tratam comigo, né? E tenho 2 mulheres, estão no meu Instagram hoje. Uma jovem de 21 anos está empreendendo. Ela faz box agora de presente e a outra faz bolos, né? E durante o tratamento acaba que algumas remunerações que os pacientes têm acaba se perdendo, né? E precisa encontrar outro caminho. E eu achei tão lindo, porque elas se inspiram, elas falam pra mim, nossa, porque a doutora empreende também e atende aqui. Então, assim, o que eu acho que, independente do cenário e da posição que você esteja, você é capaz de qualquer coisa que você queira, desde que você queira aquilo de verdade. Se você tem um foco, acredita e nada pode te parar. Não deixe que ninguém fale isso pra você e muito menos acredite nisso. Acredite sempre no seu potencial. Você pode coisas que você nem imagina quando você dedica toda a sua força para realizar e alcançar aquele ponto. Amém. Bom, isso que a doutora falou, vou fazer um adendo muito surreal que eu já vi acontecendo com outras mulheres. Não ouça, né? Não deixe as vozes. E às vezes essas vozes vai ser de quem te ama, tá? Mas não é porque não acredita na sua capacidade. É porque quer te proteger, né? De algo que ela não tá vendo, que você tá vendo para aquele sonho. Então, às vezes, você não vai ter o apoio
do seu cônjuge, dos seus pais, do seu irmão. Mas se você acredita naquilo, vai com tudo, coloca Deus à frente, fala, Senhor, eu não sei como, eu vou dar o passo, o Senhor vai me dar o chão, e faz. Porque quando a gente quer, não tem problema financeiro que te pare, não tem nada. Eu falo porque quando eu fiz a minha faculdade, foi dias difíceis, mas eu consegui, eu venci. Teve fiéis no meio também, foram várias situações. Até hoje, final de semana eu trabalho também. E eu amo o que eu faço. Não é árduo, não é pesado. Mas assim, na palavra diz, assim como você pensa, você é. E Deus fala na sua palavra que Ele veio para que tenhamos vida em abundância, né? Prosperidade, abundância, é isso que Ele tem para nós. Olha o mundo, quão maravilhoso é. Quando a gente viaja, vê aqueles lugares, né, extraordinários, você fala, Senhor, o Senhor pintou isso aqui no pincel porque é perfeito. Tudo que o Senhor faz é lindo. Então, a escassez, a visão, né, limitada, ela foi implantada ao decorrer do nosso crescimento. Tem até uma frase que o Luciano sempre me fala, amor, analisa, você vê alguma criança tendo medo de alguma coisa? Criança coloca o dedo na tomada, criança corre de bicicleta... Tenta se matar a todo momento, né? Criança não tem medo de nada. Já fomos criança, mas quem que coloca o medo na criança? Nossa. Por querer proteger, obviamente, né? Por amor. São os adultos, são os professores, são os avós. E aí a gente vai ao longo da nossa vida desenvolvendo esses medos, né? Que aí pode interferir em alguma coisa na nossa vida adulta. Mas, sobretudo, que vocês coloquem, né, a tua coragem, determinação. Deus está aí para te ajudar, te capacitar. E ainda assim, vai ter coisas nessa vida que mesmo que você tenha formação, mestrado, doutorado, é o agir de Deus ali, né? Sobre você, por exemplo. Tudo bem, a doutora Laís estudou muito, ela é muito dedicada. Mas esse dom de passar uma notícia triste com tanta leveza e esperança de vida, eu vejo assim que é o Espírito Santo agindo. Eu acredito muito nisso, em 2 pontos principais. Intuição. O que é intuição? Da onde vem a intuição? O que é isso que vem dentro da gente? Eu entendo isso como Deus dentro da gente, te dizendo de alguma maneira que você tem que percorrer aquele caminho. E essa capacidade de conseguirmos ser felizes apesar de alguns problemas, pertuitos, doenças, é Deus. Em todo momento, em todos os lugares, em tudo. Mas a gente precisa escutar. Exatamente, ouvir. Tampa um pouquinho aqui, escute e ouça mais o seu coração. Doutora, muito obrigada. Foi maravilhoso estar com você. Espero estar aqui contigo muitas mais vezes, viu? Vai ser uma honra te receber. E se quiser trazer algum convidado também vai ser uma honra. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Se deixar, a gente acho que ia ficar aqui umas 3 horas, né? Então eu vou ter que voltar, isso tá gravado, né? Sim. Pra gente terminar esse bate-papo, conversar outras coisas. Sim. Muito obrigada, Paula. Você é agradeço. fantástica. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho que você vem fazendo com outras mulheres, tirando algumas barreiras que não deveriam existir. E isso também é treinável, né? E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, doutora. Gente, tchau e até a próxima.